Bom, vamos falar um pouquinho sobre materiais então. Antes, eu só queria esclarecer uma coisa, tá? Porque uma galera sempre pergunta: você ou eu, no caso, consigo fazer um desenho legal com qualquer lápis, com qualquer folha? Como é que funciona isso, tá? Então, assim, primeiro é que eu vi isso até uma vez em um review de notebooks. Olha que interessante. O cara falou basicamente isso, ó. Você tem que entender uma coisa. Tem a parte de trabalho, tem uma parte da vida que você vai trabalhar e tem a parte da vida que você está estudando, tá? A parte da vida que você está estudando, seja, sei lá, para fazer qualquer coisa no computador ou nesse caso no desenho, você usa o que tem. Tem um lápis jogado embaixo da sua cama, pega e rabisca com ele. Qualquer folha de caderno, qualquer coisa. Agora, se você quer começar a trabalhar com isso, você com certeza vai precisar de materiais melhores, tá? Então, assim, você consegue com um lápis mais baratinho ter o mesmo resultado do que um lápis mais caro? Não, porque são vários fatores, a composição, como é que ele foi criado no caso, o grafite, né, a mina, tudo tem uma diferença. Então se você só tá treinando, não precisa querer o lápis mais caro do mundo, que você não precisa disso, tá? É muito interessante a gente saber isso de eu preciso ou eu quero, tá? É interessante vocês conseguirem dividir um pouco isso, tá? Agora, se você realmente já tá trabalhando com isso, você vai precisar investir mais dinheiro em materiais um pouco melhores. E a maioria das pessoas acham que assim, materiais, sei lá, de desenho, você pensa naquela maleta, né, daquela marca, que eu não quero falar marcas aqui, né, que tem vários lápis e não sei o que. Só que na realidade aquilo nem é tão, não é, nossa, é o sonho de consumo. Aquilo é mais bonito do que tudo. Existem lápis de outras marcas com uma mina muito melhor, por exemplo. É claro que depende daquilo que você quer fazer. Você quer um lápis aquarelado, um lápis normal, um lápis redondinho, mais quadradinho, né? Aquele facetado. Então assim, depende tudo, tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu tenho, por que eu as tenho e como é que eu uso, tá? Então vamos lá. Perninha da gata, né? Olha só, aqui é meu estojinho, super básico, não tenho coisas super caras também. Eu acho que vai ser até interessante para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, eu vou tirar aqui algumas coisas que eu tenho, tá? É poucas coisas, certo? Para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, primeiro vamos começar com os lápis, certo? Seguinte, no decorrer do curso, vocês vão ver eu usando bastante esse lápis aqui, esse preto, tá? Vai ter esses outros também, tem 2B, tem 6B que eu vou mostrar tudo para vocês, certo? Assim, sobre os lápis, existem alguns tipos de minas. Uma mina que o traço sai um pouquinho mais fino, né? Outro que o traço ele fica um pouco mais sujo, mais carregado no papel. E aí tem as gradações, né? O HB, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B, tem um monte de coisa, tá? Normalmente um lápis normal, um lápis de escola é o 2B, é uma coisa um pouquinho mais fraquinha, tá? Fraquinha no quesito de traço, de traçado, eu já vou mostrar mais de perto para vocês. Por exemplo, esse aqui é um HB, HB não, perdão, é um 2B, tá? Um lápis bem normalzinho. Esse daqui já é um 6B, então a mina dele é um pouquinho mais... até esfarela um pouco mais no papel, né? Fica com esse aspecto um pouco mais sujo e dá pra ver também que eu acabei colocando, né, apontando ele com um estilete para eu conseguir ter mais mina, mais espaço no grafite para eu rabiscar. Eu já mostro isso para vocês, tá? Tem esse daqui também, que esse daqui é um lápis carvão, tá? Ele é muito interessante também, suja menos do que se você pegasse um tequinho de carvão. E ele, em questão de ficar escuro assim, ele dá de 10-0 num 6B, para você ter noção, tá? Mas também ele borra muito mais fácil, já mostro para vocês. Esse aqui são alguns lápis que eu tenho. Questão de borracha, tá? Vocês viram isso aqui, vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso, né? Na realidade isso aqui é uma borracha, eu coloquei só num papelzinho de bala, tá? Porque parece uma massinha. Isso aqui a gente chama de limpa-tipos, tá? Ó, ele é totalmente flexível, certo? E ele
próximo de uma borracha que ela serve para apagar, ele tira o excesso, tá? É claro que se você ficar forçando, ele eventualmente vai apagar o desenho, tá? Eu gosto dele porque ele é maleável, então é muito bacana e muito fácil também de tirar o excesso. Quando você utiliza um lápis 6B, por exemplo, sem fazer muita força, porque o grafite dele já é mais forte, e apaga com limpa-tipos, apaga muito mais rápido do que você pegar uma borracha ali e ficar fazendo força e tal. Não precisa muito disso. Então, por costume, tá? Eu tenho aqui o meu limpa-tipos que parece uma massinha, mas também não descarto a borracha, né? Só que a borracha que eu tenho aqui é uma borracha da Mono, tá? Uma marca, certo? Só que isso aqui é um pouquinho mais caro que uma borracha comum, né? Porque ele é como se fosse um sisteminha aqui, né? Que você coloca uns refis, certo? Refis. Aqui, olha só, tá? Isso aqui é uma borracha quadradinha, tá? Então é mais fácil para apagar detalhe, né? Porque tem, querendo ou não, tem esses cantos, certo? Mas você pode ver, ó, o tamanho, né? Se eu quiser apagar uma grande área, o que eu vou fazer? Não vou usar essa, vou usar a maior, obviamente, tá? Mas também não descarto a borracha, tá? Seguindo aqui, tenho uma caneta, tá? Uma caneta tipo nanquim, certo? Essas aqui vocês acham de monte. Tem essa mais escurinha, né? Essa preta. Tem uma da Sakura também, que é meio bege, tá? O que vocês têm que se atentar é no tamanho da ponta. Olha só, essa daqui é 0,4, certo? Você acha 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até 0,8 às vezes você acha, tá? Isso influencia no tamanho da ponta, certo? E isso aqui é bacana para finalização. Então você rabiscou com o lápis, depois só vai ali, né? Dá uma apagada ou tira o excesso com limpa-tipo se você quiser e depois passa a caneta, tá? Outras coisas que eu tenho aqui também, eu tenho um marcador, certo? Esse daqui é da marca Le Plume, tá? Eu gosto bastante dele. Tem algumas outras marcas até mais conhecidas como a Copic, por exemplo, só que também o investimento que você vai ter é um pouquinho maior que uma dessa, né? Que é 1/3 do preço de uma Copic, tá? E ela é bem bacana também, tem uma ponta pincel, certo? Eu já mostro mais de perto, tem várias cores, essa aqui eu só levo a preta no caso, né? Para fazer contornos mais grossos, né? E o bacana das pontas pincéis, sempre que eu vou pegar algum marcador, né? Eu procuro ponta pincel. Existem alguns tipos, né? A porosa normal, né? Tem a ponta chanfrada, que é uma ponta cortadinha, assim, né? Muitos marcadores também tem. E a pincel, eu gosto dela porque vai se assemelhar muito com aquela questão dos desenhos digitais, né? Quanto mais força você aplica, mais grosso sai o traço. Quanto menos força, mais fino sai o traço. Isso é muito bacana, tá? Então eu gosto de trabalhar com isso. Tá, eu tenho essa Le Plume aqui e eu tenho algumas outras coisas, como uma caneta branca. Essa aqui tá bem velhinha já, tadinha. Essa aqui é uma Jelly Roll, certo? Da Sakura, para fazer detalhes. Então assim, um brilhinho do olho. Você não precisa tomar cuidado para não preencher uma parte da folha e deixar um pontinho branco. Não, você pode passar tudo de preto, depois você vem com a caneta branca e faz os pinguinhos ou seja lá o que for. Tá? Tem algumas outras canetas brancas também, algumas que são até maiores, essa mesma comparação que eu fiz, né? Tem umas mais fininhas, outras maiores aqui e a branca também. Tem gente até que tem uns potinhos de tinta branca e vai com pincel, né? Coloca ali e aí pinta mesmo em cima do desenho, é uma possibilidade, tá? E por último, eu tenho essa lapiseira aqui, uma lapiseira bem vagabundinha para ser sincero, tá? Mas assim, eu gosto de ter tanto lápis quanto lapiseira. Eu gosto de desenhar com lápis porque assim, eu consigo ter uma fluidez maior e um controle melhor dos meus traços, né? Até o jeito que eu seguro o lápis já indica isso. A lapiseira não, a lapiseira é uma coisa única, certo? Então assim, se ela é fina, ela vai ser fina e ponto. Não importa o jeito que você mexa para desenhar, né? Então isso é bacana também se você quer um pouquinho mais de precisão. E no meu caso, eu deixo um grafite azul
nela, com toda certeza vocês já viram alguns artistas que desenham com lápis azul ou lápis vermelho, né? E muita gente se pergunta o porquê disso, tá? Antigamente tinha até mais utilidade, na verdade, só que essa coisa meio que se perpetuou até hoje e também porque fica com um visual muito bonito, né? Assim, imagina só, tá? Começou a surgir os computadores, os scanners, essas coisas, e a galera começou a tratar um pouco as imagens no Photoshop, por exemplo, né? Então, assim, você fez um desenho no papel, você escaneou, passou pro Photoshop, apagou umas linhas, deu umas retocadas aqui e ali, e era aí que o lápis azul entra, né? Por quê? Porque imagina só, você consegue muito mais fácil se você tem um desenho tanto com risco azul e com risco preto do lado, você colocar isso aqui no Photoshop e tirar só o que é azul, ou tirar só o que é preto, por exemplo. No caso, é feito isso com o azul ou com qualquer outra cor. Então tem uma galera que faz o esboço em azul e depois finaliza com preto, até com a caneta nanquim, passa para um Photoshop ou para qualquer editor de imagem e retira o que é azul, entendeu? Então o esboço ele some. Por isso que existem, né, esses lápis, essas coisas de outras cores para desenho, tá?